Só esperar a gravação iniciar. Ok, agora sim, estamos gravando, então boa tarde a todos. Oficialmente, pessoal. E então vamos para o conteúdo dessa nossa semana, vamos fazer alguns comentários, né? Então, pessoal, começamos a estudar convecção de massa, né? Então, claro que vocês tiveram vários vídeos para assistirem essa semana. Eu sei que talvez vocês não assistiram, não deu tempo, principalmente a aula 15. Eu poderia até ter colocado na semana seguinte, né? Que não vai afetar o que a gente vai fazer hoje em aula. Mas os primeiros vídeos ali relacionados à aula 14, que é a aula de convecção de massa, pelo menos essas e análise de escala, eu espero que vocês tenham assistido a tempo para essa aula, tá? Então, pessoal, vamos fazer alguns comentários gerais, né? Então, quando a gente começa a falar de convecção mássica, a gente não tem como escapar da parte teórica da camada limite, né? Então, a ideia foi fazer alguns comentários relacionados à camada limite de velocidade, retomar, porque a gente já falou sobre a camada limite de velocidade lá em Fenômenos 2, e como lá em Fenômenos 2 acontecia com a temperatura, a formação da camada limite de velocidade, ela vai interferir fortemente nos nossos cálculos de transferência de massa, né? Assim como afetava a transferência de calor. Porque então, agora, considerando a convecção, o meu fluido tem velocidade, né? Esse fluido pode o movimento, essa velocidade pode ocorrer de forma natural, então devido às forças de empuxo, como a gente já conhece, ou de maneira forçada, então também existe convecção forçada e convecção natural, quando a gente fala em termos de transferência de massa. E como a gente vai resolver, né? Como a gente vai aproveitar esses resultados das equações. Então, para resolver um problema de transferência de massa sem transferência de calor, a gente tem que resolver a equação da continuidade, o perfil de velocidade, então as equações de quantidade de movimento, e a equação da conservação da espécie química. Então, também são 3 equações que nós temos que resolver, levando em consideração que agora, com convecção, nós temos o nosso coeficiente relacionado a esse transporte, como a gente tinha um coeficiente difusivo relacionado, então, à difusão, agora nós temos um coeficiente convectivo que está associado à convecção de massa, certo? Então, esse coeficiente convectivo, mesma coisa que a gente via para o calor, ele é um problema quando a gente resolve os exercícios, os problemas de transferência de massa também, como para o calor, porque ele vai depender de muitos parâmetros, né? Ele depende da geometria, ele depende do escoamento, depende das propriedades do fluido, certo? Então, nós temos um problema para resolver e encontrar o H e, portanto, calcular fluxo ou calcular taxa de transferência de massa, certo? Então, os nossos trabalhos aqui, daqui para frente, né, vai ser usar essa parte teórica e de solução das equações da camada limite, para a gente chegar em correlações para números adimensionais, que vão ser úteis para a gente calcular o coeficiente convectivo de transferência de massa. Então, vocês tiveram também a aula de números adimensionais, então agora apareceu alguns números adimensionais diferentes, né? A gente definiu o que é o Sherwood, o que é o número de Schmidt. Então, esses números adimensionais, semelhante ao que a gente fez no Nussel, Prandtl, lá na transferência de calor, eles vão estar associados agora aos cálculos de transferência de massa, né? Mas, obviamente, a gente vai retomar esses números adimensionais nas próximas aulas,
tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a camada limite mássica, que eu acho que essa parte, se eu não me engano, tá? Essa parte não estava lá gravado no vídeo dessa aula 14, então vocês tiveram uma parte introdutória. Depois, não sei se alguém já assistiu a aula, pode confirmar para mim, tiveram a parte introdutória de camada limite de velocidade e teve o vídeo da análise de escala, né? Falando um pouquinho da análise de escala, é um método que é utilizado para a gente resolver as equações da transferência de massa, mas não de forma numérica, né? A gente não quer um resultado numérico, a gente usa a análise de escala para encontrar um significado físico para as equações da camada limite. E, portanto, foi isso que a gente fez lá. E o resultado físico, então, essa análise física que a gente fez aplicando a análise de escala, era que os coeficientes viscosos têm a mesma ordem de grandeza que os coeficientes, que os parâmetros inerciais, né? Ou seja, a gente pode interpretar que tanto a convecção quanto a difusão dentro da camada limite, para um escoamento laminar, então, obviamente, a análise de escala é aplicada para um escoamento laminar, elas têm a mesma importância. Então, a gente, para resolver a camada limite, né, as equações de transferência de massa por convecção, portanto, a difusão não vai ser desprezada, porque se a gente fizer um balanço de energia, de massa para a espécie química, lá em y igual a zero, por exemplo, nessa figura aqui, deixa eu só pegar minha caneta. Então, aqui nesse ponto, se a gente fizer um balanço nessa superfície da espécie química A, então, tudo que ele recebe por condução dentro da placa, por difusão dentro da placa, ele vai perder por convecção, né? A primeira camada de fluido aqui recebe massa por difusão e perde por convecção para as porções de fluido que estão logo acima, né? Que tem velocidade. Então, por isso, a análise de escala é interessante para a gente compreender e descrever esse significado físico, certo? Então, agora, pessoal, falando um pouquinho da camada limite mássica, assim como a velocidade se forma, eu também tenho um perfil de concentração, que é dado por essa linha aqui na figura, que se forma quando a gente tem convecção. Então, o atraso da velocidade na primeira porção de fluido que está aqui em contato com a placa, o que vai acontecer com ela? Ela vai aderir, vai atingir a mesma velocidade da placa, então se a placa está parada, vai ter velocidade zero, vai receber matéria por convecção, vai perder por difusão, por convecção. Então, atinge aí a concentração, né, de A que eu tenho na superfície da placa, e conforme eu vou subindo, se a diferença de concentração, a concentração maior está na placa e menor está no fluido, então o fluxo vai ser na direção aqui da placa para o fluido, né? Então, esse perfil, ele começa numa concentração maior e vai diminuindo até chegar na corrente livre, que é aquela porção de fluido que não sente a interferência da placa, né? A presença da placa, então não tem interferência. Então, a concentração lá na corrente livre passa a ser constante, certo? Então, falando em termos de transferência de massa, a primeira coisa que a gente viu lá na videoaula foi o problema da coluna molhada, né? Para a gente falar um pouquinho da transferência de massa por convecção. Então, basicamente, a gente consegue aplicar a mesma análise de escala na equação que a gente chegou do problema da coluna molhada, né? Então, lembrando que a minha direção y vai ser o valor H, que é da coluna molhada, que a gente viu, que vai ser a nossa dimensão Y, só lembrando que agora a minha placa está na vertical, aí eu tenho um líquido escoando aqui na vertical e uma fase gasosa, e nessa pequeno filme aqui, que a gente vai ter a transferência de massa acontecendo em maior quantidade, né?
Então, a gente consegue aplicar nesse mesmo, considerando mesmo que ela esteja na vertical, mas a gente consegue aplicar análise de escala aqui, lembrando de todas as regrinhas de análise de escala, né? Que eu não vou retomar aqui, porque senão a gente não vai conseguir chegar no final do exercício dessa aula, né? Mas então, a nossa equação do problema da coluna molhada com relação à espécie química A, então a transferência de massa, era essa equação que está aqui em cima, e aplicando análise de escala, pessoal, então, depois eu vou pedir para vocês darem uma olhada nessa aulinha, tá, de novo, em todos os detalhes, eu quero que vocês resolvam, observem este cálculo aqui, olhando as regras de novo da análise de escala, tá? Então, eu vou passar direto para o resultado dessa análise de escala no problema da coluna molhada, que seria basicamente aplicar a análise de escala numa equação de transferência de massa. Então, se a gente aplicar todas as regrinhas, o que a gente vai obter? Então, olha só, a gente tem o termo de velocidade da mesma ordem de grandeza que o termo relacionado à difusão. Então, a convecção e a difusão, uma de cada lado, né, da nossa equação. Então, os termos relacionados à convecção vai ter a mesma ordem de grandeza que os termos relacionados à difusão dentro da camada limite mássica, certo? Claro que isso para um escoamento laminar, certo? Escoamento turbulento a gente vai falar nas nossas próximas aulas aí, certo? Então, pessoal, lembrando, a gente precisa resolver o perfil de velocidade, a gente tem a equação para a camada limite, né, ou a equação da quantidade de movimento que a gente precisa resolver, antes de resolver a equação da camada limite mássica. Pessoal, a gente pode descrever, então, o método de solução das equações diferenciais, nem sempre a solução analítica a gente consegue resolver. Se vocês lembrarem, quando a gente estudou convecção de calor, nós resolvemos um problema lá na nossa aula, que era um problema com muitas hipóteses, que nos permitia a solução pelo método analítico, que nós estamos acostumados a resolver, resolvendo a equação da continuidade, a equação do perfil de velocidade, achamos o perfil de velocidade, depois a gente achava o perfil de temperatura, né? Então, claro, para resolver os outros casos, pessoal, então, quando a gente tem condições de contorno diferente, outras hipóteses que não são tão válidas, a gente vai utilizar o método de solução de Blausius, que é o mesmo método que a gente usou lá para transferência de calor. Então, basicamente, ele vai descrever o meu perfil de velocidade, depois eu tenho a solução para a equação da transferência de massa também, ela descreve em função de uma variável que é chamada parâmetro de similaridade, né, ou variável de similaridade eta. Então, nós vamos encontrar valores que vão nos permitir estar dentro da camada limite. Então, lembrando que a definição de camada limite, né, ela é quando a velocidade do fluido é 0,99 da velocidade da corrente livre. Né? Se eu atingir a velocidade da corrente livre, eu já saí da camada limite, né? Então, nós queremos buscar soluções para a gente encontrar a espessura da camada limite, e a solução de Blausius também, ela permite com que a gente chegue nas nossas equações empíricas para os números adimensionais e, portanto, a gente consiga calcular o H e depois, então, calcular os fluxos ou taxa de transferência de calor, certo? Então, nessa primeira figura, considerando o ponto até o ponto em que a gente está aqui dentro da camada limite, né, relação de velocidade com a borda de ataque aqui, então percebam que o meu perfil de velocidade aqui de U por U infinito, né, em função de Y, ele vai variando, obviamente, dependendo do ponto de
que eu estou partindo da borda de ataque da placa. Então, X1, X2, X3, né? Então, o meu perfil de velocidade, ele vai ter características diferentes, né? Então, da mesma forma que a gente tinha lá na transferência de calor, o cálculo do coeficiente convectivo local, então, num ponto específico da placa, por exemplo, em X1 ou em X2, e para isso eu tinha um coeficiente convectivo local, ou fazendo a média para toda a placa, um coeficiente convectivo médio. Então, nós também vamos trabalhar com o coeficiente convectivo local e médio na nossa disciplina, na transferência de massa também, certo? Então, queria mostrar isso nessas figuras aí para vocês, certo? Então, pessoal, descrevendo para a solução das equações do perfil de velocidade, utilizando a solução de Blausius, então, a gente vai atingir o U por um infinito, vai atingir essa relação 0,99, que é dentro da camada limite, quando o meu parâmetro de similaridade for igual a 5, tá? O valor exato dessa solução do eta, quando a gente resolve as equações de forma exata, esse eta é, na verdade, 4,91. Mas a gente arredonda para 5 com erros muito pequenos, tá? Então a gente utiliza esse valor do parâmetro de similaridade como sendo esse valor de 5, né? Então, definindo esse valor, eu consigo descrever, então, o parâmetro de similaridade pela solução de Blausius é a dimensão y dividido por x, que é o ponto da placa, Reynolds elevado a meio. Lembrando que esse y aqui, a nossa dimensão y, vai me dar justamente a espessura da camada limite. Então, neste momento, é disso que nós estamos interessados, achar uma relação para o cálculo da espessura da camada limite. Então, se a gente lembrar no exercício, no primeiro exemplo que foi realizado ali na análise de escala, então, depois do vídeo da aula de análise de escala, a gente chegou nesse resultado aqui, para a espessura da camada limite, né? E a partir daqui, a partir dessa análise, e considerando essa variável de similaridade aí, nós podemos achar uma equação para a espessura da camada limite. Então, primeiro, as dimensões y é a nossa espessura da camada limite, e vamos considerar o nosso x o comprimento total da placa, né? Então, pela análise de escala, perceba que a gente tinha esse sinal, né, que é proporcional. Então, para a gente trocar esse sinal de proporcional para um sinal de igualdade, a gente tem que adicionar uma constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade é justamente a nossa variável similaridade, certo? Então, eu troquei o sinal aqui, adicionando a minha constante de similaridade, que é a função de x e y, porque não tem como eu falar de convecção se o meu escoamento não for pelo menos bidimensional, né? Para o escoamento laminar, eu posso até considerar bidimensional, agora se for turbulento, obviamente que ele vai ser tridimensional, né? Porque eu tenho formação de vórtices, enfim. Vamos deixar a turbulência para um pouquinho depois, né? Então, se eu só rearranjar esta equação, quero isolar aí o meu eta, né? Então, eu inverti aqui dentro, passei lá dividindo para o outro termo. Então, o que eu fiz aqui, pessoal, para descrever o meu eta, tá? Como eu quero escrever esse eta em função do número de Reynolds, e o que é Reynolds mesmo? Reynolds vai ser a velocidade, um comprimento característico dividido por Ni, certo? Então, o que eu fiz, pessoal? Dentro dessa raiz quadrada aqui, eu multipliquei e dividi por um comprimento característico, certo? Por que isso, pessoal?
Porque se a gente observar, aqui eu já fiz, né? Então, aqui ficou velocidade vezes x, viscosidade, x ao quadrado, né? Esse x ao quadrado, eu posso tirar a raiz quadrada, ele veio para fora da raiz. Então, o que sobrou aqui dentro? Velocidade vezes comprimento característico dividido por μ. Ou seja, isso aqui é Reynolds. Então, o meu parâmetro de similaridade, confirmando que estava lá na figura, né, a equação para ele, vai ser y por x, Reynolds elevado a meio, certo? Se, pessoal, considerando que eu estou dentro da camada limite, porque eu quero encontrar a espessura para a camada limite, eu vou chamar o meu y de delta, e o meu parâmetro de similaridade, a solução para ele, está posta aqui nesse gráfico, certo? Então, U por 1 infinito 0,99, que é a definição de camada limite, eu vou ter um eta de 5, certo? Então, substituindo eta por 5, rearranjando a equação, eu encontro uma relação para a espessura da camada limite, então, desse caso aqui, de velocidade, né, que a gente está falando, vai ser 5x, Reynolds dividido por Reynolds elevado a meio, ok? Então, a gente encontrou uma correlação para a espessura da camada limite, certo? Então, a mesma coisa, pessoal, pode ser feita para a transferência de massa, certo? Então, eu também vou ter um parâmetro de similaridade, uma solução pelo método de Blausius, considerando a transferência de massa. Então, nessa equação, eu tenho aqui, nessa figura, tenho aqui o perfil de velocidade e tenho aqui o meu θ adimensional, que é a minha concentração adimensional. Então, θ é a minha concentração adimensional, então, θ vai de 0 a 1, né? Então, considerando o que vai acontecer com o meu perfil de concentração aqui, então, agora, nesta figura, a gente pode perceber que ele está nesse formato em função da definição da concentração adimensional que a gente já tem trabalhado lá do transiente, certo? Então, o que seria essa solução pelo método de Blausius, considerando a variável de similaridade, para as equações da transferência de massa? Então, pessoal, nós temos também um eta de massa, tá? Que se eu for comparar, né, e transformar esse eta de massa, escrever em função do eta lá da solução da velocidade, eu posso descrever esse eta asterisco como sendo o eta da velocidade, e o que correlaciona os dois é o número de Schmidt, certo? É esse número adimensional. Então, está aqui posto o meu eta. Então, quero chegar nessa solução. Então, percebam também que a minha definição também agora, eu tenho aqui no meu eixo y para a camada limite de velocidade. Então, lá 0,99, então, θ igual a 0,99, também vai me resultar aqui no valor de eta aproximado de 5, certo? Como acontece com a transferência de massa, ok? Então, lembrando que o meu θ dimensional, em termos agora de concentração máxima, vai ser o ρA dentro da camada limite, então, no ponto x, y que eu quero calcular, menos ρA de equilíbrio, chamando ρA zero, dividido por ρA infinito menos ρA na parede, na superfície, certo? Então, pessoal, basicamente, a parte do numerador, eu estou dentro da camada limite, e no denominador, eu posso dizer que está associado à corrente livre. Então, quando esse θ dimensional for aproximadamente 0,99, eu tenho definido, então, a minha espessura da camada limite de velocidade, certo? Então, mesmo que a gente resolveu anteriormente para a transferência de quantidade de movimento para achar a espessura da camada limite de velocidade, a gente faz aqui agora,
Lembrando que o meu eta asterisco, então esse é um eta asterisco, tá? Vai ser o eta da velocidade vezes Schmidt elevado a 1/3. Então, substituir o meu eta aqui, o meu y vai ser a dimensão da espessura da camada limite. Se o eta for igual a 5, né, que a gente tira da onde? Do método de solução de Blauss, então essa figura nos permite achar o valor de eta. Então, eu tenho que a espessura da camada limite mássica vai ser 5x dividido por Reynolds elevado a meio, Schmidt elevado a 1/3. Se, pessoal, 5x dividido por Reynolds elevado a meio é a espessura da camada limite de velocidade, então eu posso dizer que há uma relação entre a espessura de camada limite mássica e de velocidade. Esta relação é dada pelo número de Schmidt, certo? Então, pessoal, quando o número de Schmidt for igual a 1, nós teremos as espessuras de camada limite, de velocidade e de massa exatamente iguais. Lembra que na transferência o número de Prandtl, ou Prandtl, como queiram chamar, né? A relação aqui, e o número de Schmidt for menor que 1. Então, esse vai ser, a espessura da camada limite mássica vai ser maior do que a de velocidade, que é o que está nessa figurinha aqui. Agora, se o número de Schmidt for um valor grande, opa, paguei o delta também. Então, o que vai acontecer? Vai diminuir o meu θ de massa, então ele vai ser menor, comparado com a espessura da camada limite de velocidade, certo? Então, está muito associado com o que a gente viu lá na transferência de calor, certo? É a mesma coisa que existia com Prandtl. Então, a espessura da camada limite de velocidade ser maior que a espessura da camada limite mássica, ok? Então, a gente utiliza o método de solução de Blausius para resolver as nossas equações. Primeiro passo foi encontrar essas relações para a espessura da camada limite. Então, nós vamos resolver um problema agora, que é um exercício resolvido lá do Imprópera. Na verdade, assim, eu vou dar todas as dicas aí para vocês resolverem, tá? É um problema que vai dar bastante trabalho aí para resolver, mas eu vou explicar todos os detalhes aqui para vocês conseguirem resolver. Então, tem o exemplo dele resolvido, mas se talvez você pegar essa resolução, isso vai ficar muita dúvida. Então, primeira coisa, pessoal, quando vocês forem rever e estudar e fazer esse exercício com detalhe, leiam primeiro, lá no capítulo 8 do Cremasco, leiam os itens 8.3.2 e 8.3.3, que fala de evaporação, que é exatamente a aplicação desse exercício. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Certo, então ele vai falar de muitas considerações que a gente vai precisar fazer para aplicar nesse nosso exercício, tá? Então, a gente vai ter uma mistura, a gente vai ter que usar condições de mistura. Então, vamos falar um pouquinho, explicar todos os detalhes. Ok, pessoal, até aqui? Posto isso, podemos partir para o exercício? Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Uma corrente de ar com 75% de umidade relativa a 40 graus Celsius e 1 atm escoa a 2 metros por segundo sobre uma placa plana horizontal parada, cuja superfície está embebida com uma fina película aderente de água, à mesma temperatura da corrente gasosa.
Então, vejam bem que eu tenho uma placa, tenho uma película de água, eu tenho ar escoando na temperatura de 40 graus Celsius, que tem já uma característica de umidade relativa, certo? Então, tem vapor d'água no ar e nós vamos ter que considerar isso, certo? Então, letra A, determine a espessura da camada limite mássica a 0,1 centímetro da borda de ataque da placa. Então, do início da placa, eu quero a 0,1 centímetro. E nessas condições de operação, observou-se um eta de massa de 6,1. Então, percebam que não é o eta que a gente obteve e descreveu até agora para a gente encontrar as nossas relações da camada limite. Então, aquela equação do eta asterisco, que era em função do número de Schmidt também, não é exatamente essa equação que a gente vai ter que usar. Tá? A gente vai usar a equação do eta. Eu já vou passar para o próximo slide. Vou só terminar a leitura para ficar mais claro, certo? Então, olha, eu tenho um eta de massa a considerar que é 6,1, certo? Por que esse eta é 6,1? Porque aqui eu vou ter que considerar o efeito do fluxo, eu vou considerar as propriedades de mistura, ok? Então, em função disso, nós vamos ter que fazer algumas observações com a equação que a gente vai usar para calcular a espessura da camada limite máxima. Bom, só para a gente terminar a leitura, na parte B, ele pede para refazer o item A, considerando as propriedades apenas do ar seco na corrente gasosa e desconsiderar o efeito do fluxo de matéria nas distribuições de concentração de soluto e velocidade da mistura. Bom, então tudo que a gente considerou no item A, a gente vai desconsiderar no item B e resolver de forma mais simples e vamos até poder, então na letra C, comparar os dois resultados e ver qual é essa influência do fluxo de matéria na distribuição da concentração, do fluxo da velocidade, então do perfil de velocidade e das propriedades de mistura, certo? Então vamos começar aqui com a nossa letra A e trazendo algumas observações importantes. Primeira coisa, né, pessoal? Ele falou do nosso eta, ele deu o eta de massa de 6,1. Primeira coisa que a gente tem que observar que esse eta não é o nosso eta asterisco que a gente acabou de definir, certo? Por quê? O parâmetro de similaridade pela método de solução aí de Blausius, ele é Y por X Reynolds, então tem que ser um Reynolds local, né, porque ele quer em 0,1 centímetros do início da placa, elevado a meio, certo? Então, pessoal, se eu tenho um eta que ele está dizendo de massa, esse meu Y vai ser um delta também de massa. Então, é essa condição aqui que a gente vai usar na nossa solução. É a partir dessa equação que a gente vai encontrar a espessura da camada limite máxima, certo? Então, está posto aqui, conforme a equação aqui em cima, né, o nosso eta de massa, obrigatoriamente, no lugar do Y, vai me dar um delta de massa, que é o que nós estamos interessados, certo? Então, nós vamos considerar o eta que ele deu, 6,1, considerando essa interferência do fluxo de matéria na transferência de massa, então, por isso interfere na camada limite, certo? E vamos tirar o nosso delta de massa a partir daí. Então, a gente já tem o eta posto, 6,1, então não é 5, isso é importante de lembrar. Então, nós vamos usar essa correlação para calcular a espessura da camada limite. Ok?
sempre que ele falar de um eta de massa, eu vou associar a espessura da camada limite de massa. Ok? Só me deem um ok, é só para eu saber se vocês estão acompanhando aí. Pessoal, muito importante ler o capítulo 8, tá? Do cremaço, porque são muitas informações que, obviamente, a gente não consegue colocar todos os detalhes aqui em aula, então é bem importante de ler. Muito bem, então sabemos que a nossa espessura da camada limite, ela é função do número de Reynolds. Perfeito? E Reynolds é função da velocidade da corrente livre, do local onde eu quero calcular a espessura da camada limite e da viscosidade cinemática. Certo? Só que agora eu não vou usar a propriedade, não vou usar a viscosidade cinemática do ar seco, eu não posso usar a do ar seco, porque ele está me pedindo para considerar uma umidade relativa de 75%, certo? Então, lá no meu ar, eu vou ter vapor de água e vou ter o ar. Então, eu vou ter que encontrar uma correlação de mistura que seja a função da concentração, né? De A, o A é a nossa espécie química de interesse, é a transferência de massa da água que a gente está interessado, né? Então, uma correlação para esse Ni, função da concentração de A, para a gente poder calcular o Reynolds, certo? Então, vamos ter que identificar esse Ni primeiro, para depois calcular o Reynolds. Ok? Entendido isso? Certo. Agora, pessoal, quando a gente fala de concentração de A, nós temos duas condições de contorno, certo? Nós temos uma condição de contorno na superfície, que eu estou chamando de YAP, então vou ter uma concentração de A lá na superfície, e vou ter uma condição de contorno lá longe da superfície, numa espessura que eu já atingi lá com relação a Y, que eu já atingi a corrente livre. Então, eu vou ter a concentração na corrente livre também. Ok? Então, o que vai acontecer, pessoal? Se eu vou ter que encontrar essas frações molares, essas condições de contorno. Então, se a viscosidade cinemática é a função da concentração ou da fração molar, então eu vou ter um Ni na superfície e um Ni na corrente livre. Certo? Porque eu tenho duas condições de contorno aqui. Certo? Então, pessoal, o Reynolds, a gente vai fazer uma média do número de Reynolds, tá? Então, eu vou calcular o Reynolds considerando o Ni função da concentração na parede ou na superfície, e um Reynolds função da fração molar de A no fluido, lá na corrente livre. Ok? Então, além de considerar as questões de mistura, nós vamos ter que considerar isso no nosso número de Reynolds. Então, basicamente, a gente vai ter 2 Ni de mistura, que vai permitir com que a gente calcule 2 Reynolds para cada função de cada concentração. Não que o Reynolds seja a função da concentração. Reynolds é a função da viscosidade, que vai ser função da concentração, né? Porque eu tenho essa mistura aí. Ok? Então, para solucionar esse nosso problema, nós vamos fazer a média do número de Reynolds. Certo? Calma, não se preocupem, vamos entender isso, vamos resolvendo por partes, etapa a etapa. Posto isso, pessoal, vamos encontrar uma correlação, então, de mistura para a viscosidade cinemática. Então, não sei se vocês já trabalharam com
alguma correlação aí para viscosidade? Se não, eu vou apresentar uma correlação aqui para vocês, tá? Então, nós sabemos que Ni vai ser a viscosidade dinâmica pelo ρ da espécie, ou, no nosso caso, da mistura. Então, para achar o Ni, eu vou calcular primeiro a viscosidade da mistura, o ρ da mistura, para depois calcular o Ni. Certo? Então, uma correlação para a viscosidade dinâmica na mistura é a correlação de Wilk. Então, lembra que o Wilk também apresentou correlações para nós, lá de mistura, para o cálculo do coeficiente difusivo. Então, para a gente calcular ionia, o coeficiente de difusão lá da transferência de quantidade de movimento. Certo? Ele apresenta uma forma da gente calcular a viscosidade dinâmica e depois achar a viscosidade cinemática. Então, essa correlação de Wilk para uma mistura é dada por essa equação que está aqui. Essa equação também tem lá no livro, tá? Então, ela vai ser, lembra que ela era função da fração molar? Então, é a fração molar de A. Aí, pessoal, que a garganta já não está resistindo à terceira aula do dia. A fração molar de A vezes a viscosidade do A dividido por A. Esse fator aqui, então, esses fatores que eu estou escrevendo em vermelho aqui, eu já vou falar um pouquinho sobre eles, né? Que é um parâmetro de associação aí, que a gente já vai falar um pouquinho sobre ele, né? Então, primeiro eu tenho o A. Então, essa correlação de Wilk, eu já escrevi ela aqui para uma mistura binária, tá? Ela tem o formato da equação da correlação de Wilk para uma mistura mais componentes, que daí tem um somatório, tá? Eu já abri essa correlação aqui para o caso de mistura binária, né? Então, nós temos ar e água, ok? Então, eu tenho o termo de A, o termo de B. Então, se eu achar a fração molar de A, eu consigo achar a fração molar de B, né? Vai ser 1 menos a fração molar de A. Então, isso tá tranquilo para nossa mistura binária, certo? Então, vou usar essa correlação para a mistura. Então, se eu usar aqui, ó, essa fração molar de A na parede, eu também vou usar o meu YB na parede e os que estão aqui embaixo também, certo? Então, aí eu vou ter um Mi para o YA, função do YA na parede, certo? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou fazer considerando YA infinito, YB infinito, e vou calcular mais um Ni para o YA infinito, certo? Então, é dessa forma que a gente vai fazer. Ok? Já vamos conversar em como que a gente vai achar essas frações molares. Muito bem. Pessoal, os parâmetros de associação, que são esses parâmetros aqui, então, quando eu tenho o parâmetro de associação de A com A ou B com B, esse parâmetro de associação é 1, certo? Agora, o parâmetro de A com B e de B com A, ele é calculado, tá? Tem uma equação lá no livro, vocês vão pegar esse problema, vão encontrar como é a equação que se calcula esse parâmetro de associação aqui, tá? Eu, para facilitar a nossa vida, como a gente tem muitas coisas para calcular, eu já calculei e trouxe os valores aqui para vocês, tá? Tanto do termo de parâmetro de associação AB e do BA, certo? Podem usar esses valores, mas depois deem uma revisada
no cálculo desses parâmetros aqui, que está lá a equação, certo? Vamos facilitar a nossa vida, eu já vou dar pelo menos esses parâmetros aqui calculados. Ok? Então, nós já temos esses valores, e para a temperatura aí de 40 graus, eu já trouxe a viscosidade da água e a viscosidade do ar, tá? Viscosidade dinâmica, ok? Muito bem, então o que está faltando para a gente calcular a viscosidade? Fração molar. Até aqui, beleza, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Bueno, então vamos seguir. Precisamos das frações molares primeiro. Então, para calcular unida a mistura do YAP e função do YA infinito. Então, precisamos achar essas frações molares. Tá? Primeira coisa, da onde que a gente vai tirar? Nós vamos tirar dessa umidade relativa, 75%. Então, pessoal, se a gente fizer a hipótese e considerar aí gás ideal, nós temos que umidade relativa é PA pela pressão de vapor. Certo? Então, isso é a definição de umidade relativa, certo? E se for gás ideal, eu posso reescrever esses termos de pressão em função de fração molar, né? Certo? Então, tenho fração molar de A pela fração molar de A de vapor. O que significa isso, né? Então, a fração molar no numerador vai ser a fração molar de A no ar úmido. Por quê? A fração molar aqui que a gente chamou de vapor é a fração molar na condição de saturação. Né? A gente tem a definição da pressão de vapor. Ok? Então, esta relação aqui, ela é de 0,75, que é o nosso 75%. Ok? Então, eu posso dizer aqui que o meu YA é igual à umidade relativa YA de vapor, certo? Vamos seguir. Como que eu vou achar esse meu YA de vapor? Então, se eu tenho gás ideal, vai ser a pressão de vapor pela pressão total, né? Se a pressão total é 1 atm, 760 milímetros de coluna de mercúrio, o que eu preciso achar? A pressão de vapor para essa nossa temperatura de 40 graus. Então, pressão de vapor da água, como que eu faço essa correção para a minha temperatura de 40 graus? Certo? Então, eu trouxe essa correlação, não sei se vocês já trabalharam com ela lá na termodinâmica para fazer correção da temperatura. Ah, o que ela diz? Que o Ln da pressão de vapor, então, as unidades, a temperatura, a entrada em Kelvin, a pressão vai sair, então, em milímetros de coluna de mercúrio, certo? Então, 18,396 menos 3816,44 dividido pela temperatura menos 46,13, certo? Então, com essa correlação, o que vocês vão conseguir encontrar? Para temperatura de 40 graus, vocês vão conseguir encontrar essa pressão de vapor e vão conseguir encontrar o YA de vapor, certo? Agora, a gente tem YA e YA de vapor. A pergunta é, qual é a fração molar na parede e qual é a fração molar lá longe no fluido? A gente tem que associar essas frações molares que a gente está falando aqui com as nossas frações molares nas nossas condições de contorno, certo? Então, vamos avaliar, né, o significado delas, tá? Então, pessoal, o YA de vapor não está associado à saturação? Concorda? Então, saturação significa que eu tenho um equilíbrio da fase líquida e fase vapor,
certo? Então, aonde que eu tenho equilíbrio entre a fase líquida e a fase vapor? Na nossa interface. A nossa interface é o que a gente está chamando de parede ou de superfície, certo? Então, o meu YA de vapor vai ser o meu YA na parede, na condição de contorno, lá em Y igual a zero, certo? Então, portanto, esse meu YA aqui vai ser a minha concentração, a minha fração molar de ar lá no ar úmido. Ok? Ficou claro isso para a gente definir aí bem quais são as nossas frações molares nas nossas condições de contorno e como encontrar o valor? Então, se eu encontrar por essa relação aqui a fração molar de vapor, que é a fração molar na parede, na interface, considerando a umidade relativa, eu consigo encontrar minha fração molar no ar úmido. Ok? Preciso saber se vocês entenderam essa etapa. Muito bem, então tá vendo que esse problema já traz algumas coisas lá da termodinâmica para a gente relembrar alguns conceitos, né? Para a gente relembrar, então é um exercício bem completo. Muito bem, então vamos relembrar. A gente encontrou as frações molares, a gente vai voltar para cá e calcular a viscosidade da mistura, certo? Para cada condição de contorno ali, né? Para cada fração molar, na parede e no fluido. Perfeito? Ok. Então, para achar o YB, por exemplo, o YB no fluido vai ser 1 menos o YA no fluido, certo? E o YB na parede vai ser 1 menos o YA na parede, porque eu tenho uma mistura binária. Posto isso, nós calculamos a nossa fração molar. Bom, depois da fração, a nossa viscosidade, né? Depois de calcular a viscosidade, nós precisamos calcular o ρ da mistura. Ok? Porque a viscosidade cinemática vai ser a viscosidade dinâmica por ρ. Ok? Então, para a gente calcular o ρ de mistura, pessoal, o que a gente vai considerar? Essa equaçãozinha, então, na verdade, eu já abri, né, a equaçãozinha aqui, de ρ de mistura, então a gente tem que considerar, se a gente considerar uma fase gasosa ideal, né, a gente tem que a nossa concentração, então aqui era a concentração de A vezes a massa molar de A, né, porque ρ é C, concentração mássica, é concentração molar vezes a massa molar, certo? Então, aqui eu tinha o CB vezes a massa molar de B. Agora, se eu considerei gás ideal, C é igual a P sobre RT. Lembram disso? E eu posso, como gás ideal, posso substituir a pressão por fração molar. Ok? Então, por isso que eu já coloquei nesse formato, prontinha a equação aqui. Fração molar de A vezes a massa molar de A dividido por RT, mais fração molar de B, massa molar de B, dividido por RT. Então, também vou calcular o ρ da mistura em cada ponto da nossa condição de contorno. Então, no fluido e na parede, ok? Concordam? Só me deem um ok aí. Quando vocês internalizam, eu vou voltar lá para o começo, porque o que a gente quer é espessura da camada limite. Então, depois de calcular, pessoal, o Mi e o Rho, eu vou calcular o Ni, certo? Então, eu vou ter
um Ni aqui para o YAP e outro para o YA infinito, certo? Para cada um deles, eu vou calcular um Reynolds. Então, vou usar o Ni para o YAP, vou calcular o Reynolds para o YAP. E a mesma coisa para o YA infinito. Calculo o Reynolds. Faço a média do Reynolds, certo? Com o valor do Reynolds, eu volto aqui para a minha correlação da espessura da camada limite máxima, que vai ser 6,1 vezes x dividido por Reynolds local elevado a meio. Certo? Então, com o Reynolds fazendo a média, eu volto para essa equação e calculo a espessura da camada limite. Joia? Dá para fazer? É bastante coisa. Mas posto essas considerações, eu acho que dá para fazer, né, pessoal? Posso deixar para vocês resolverem? Vou dar a resposta aqui para vocês, então. Né? Não, vocês tentam e vocês vão conseguir. Pode ter certeza que vocês conseguem. Tá? Pessoal, a resposta tem lá no livro. Esse é um exercício, é um exemplo resolvido, tá? Então, não vou anotar a resposta aqui, é só vocês, forço vocês a entrarem no biblioteca lá, e na minha biblioteca, e pegar o livro para estudar. Vou fazer isso, vou fazer dessa forma. Certo? Então, é o exemplo 8.3. Muito bem. Isso na letra A. Na letra B, pessoal, o que ele está pedindo? Refaça o item A, desconsiderando as propriedades, considerando as propriedades apenas do ar seco. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a viscosidade do ar seco, ok? E vamos usar para a gente calcular o Reynolds, tá? E desconsiderando o efeito do fluxo de matéria nas distribuições de concentração de soluto e velocidade. Então, ó, aqui na nossa letra B, nós vamos pegar lá na tabelinha um valor para viscosidade cinemática do ar, tá? Vou colocar aqui o valor já para vocês, 1,679 centímetros quadrados por segundo. Então, essa é a propriedade do ar seco a 40 graus Celsius, certo? Então, tá lá a viscosidade. E, pessoal, agora eu consigo calcular o Reynolds diretamente com essa viscosidade, certo? Então, calculou o Reynolds, beleza. Agora, pessoal, quando o fluxo de matéria não interfere no perfil de concentração e na velocidade, o que eu posso dizer, pessoal? Então, que a minha concentração adimensional ela vai atingir aquele valor de 0,999, que é o limite da camada limite. É o limite da espessura da camada limite, né? Que é a nossa definição para camada limite, certo? Então, o que eu posso fazer aqui, pessoal? Usar, então, o meu parâmetro de similaridade como valor 5. Certo? Então, agora sim eu vou usar o meu eta asterisco, certo? Para calcular. Eu posso usar o meu eta asterisco para calcular, só que nós não temos o número de Schmidt, né? Nós não temos o número de Schmidt. Deixa eu pensar. Ele deu o DAB. Vamos ver o que nós temos de dados aqui. Se a gente consegue pegar um DAB para essa temperatura. E calcular o número de Schmidt. Pessoal,
O que a gente pode fazer aqui? Então, a gente vai usar a nossa equação do eta asterisco. Lembra que lá no começo, lá no livro, a gente tem umas tabelinhas de alguns valores de difusividade, né? Então, nós temos um valor de DAB que eu vou passar aqui para vocês, só que está numa temperatura diferente, certo? Deixa eu pegar aqui. Não, o DAB nem vai mudar com o valor corrigido. Então, vocês podem usar o DAB. Por que eu estou dando DAB? Vocês devem estar se perguntando. 0,288 centímetros quadrados por segundo. Por quê, pessoal? Nós não temos o Schmidt, mas nós temos como calcular o número de Schmidt. O que é o número de Schmidt? É semelhante ao número de Prandtl, certo? Lembra lá que o número de Prandtl, ele relacionava difusividade de quantidade de movimento com difusividade térmica. O número de Schmidt vai relacionar difusividade de quantidade de movimento com difusividade mássica. Então, vai ser o Ni dividido por DAB, certo? Então, como eu tenho já o Ni, eu passei aqui para vocês, então o Ni, ele é calculado pela viscosidade dinâmica por ρ. Então, fui lá, peguei a viscosidade dinâmica 40 graus do ar seco, mesma coisa para massa específica, e calculei o Ni aqui que já foi dado, tá? Então, com o Ni e o valor de DAB, estou dando DAB aqui para vocês, já dá para calcular o número de Schmidt, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vão usar a correlação. Então, lá eu tenho o meu eta asterisco, vai ser o eta, que vocês já sabem, número de Schmidt elevado a 1/3. Então, eta é y, que vai ser a espessura da camada limite por x, o Reynolds elevado a meio. Então, é só substituir o eta aqui. Então, como eu tenho o meu eta asterisco, vai ser 5. Eu consigo, então, a partir do eta, que é y por x, Reynolds vezes Reynolds elevado a meio. Só cuidado para não inverter, né? Quando a gente inverte a espessura, isola a espessura da camada limite, o Reynolds passa dividindo, tá? Então, lembrando, esse y vai ser a minha espessura da camada limite mássica, e eu vou conseguir resolver mais direto, ok? Então, esse aqui é mais simples, né? A partir das propriedades do ar seco, eu consigo calcular o Ni. Com o Ni e o DAB, eu consigo calcular o número de Schmidt. E se eu vou desprezar, então, o fluxo de matéria, ou seja, ele não vai interferir no perfil de velocidade, eu posso dizer, então, que a minha concentração adimensional vai ser o 0,99, que é essa minha relação, a minha definição da camada limite, e aí eu consigo calcular a espessura mais direta, sem fazer os cálculos de propriedades de mistura que a gente fez anteriormente. Ok? Então, o B vai ser mais tranquilo, tá? Então, na letra C, é só comparar os dois resultados. Então, vocês vão obter lá os resultados de espessura da camada limite para 0,1 centímetro do início da placa. Então, lembra que é local. E vão comparar. Esses dois valores são muito diferentes? Se eles forem muito diferentes, o que significa? Significa que as propriedades de mistura interferem fortemente nos nossos cálculos, ok? E que o fluxo de matéria também vai interferir na transferência de massa e no perfil de velocidade. Agora, se os valores derem muito parecidos da espessura, primeiro, o que eu posso considerar? Que as propriedades de mistura não interferem no cálculo e que o fluxo de matéria ele pode ser desprezado no cálculo, ou seja, ele não vai interferir na transferência de massa e no perfil de desenvolvimento do perfil de velocidade.
Ok? Então, eu vou deixar o resultado aí para vocês interpretarem depois que vocês calcularem. Ok? Dá para fazer? Dá para fazer? Não dá para fazer? Pessoal, vocês vão ver que vocês vão ter um trabalho para fazer todos esses cálculos, mas que vocês vão conseguir chegar na resposta sim, tá? Então, lembrando, se vocês conseguirem tentar resolver esse probleminha aí até na terça-feira do nosso atendimento, no atendimento eu posso, se porventura vocês tiverem alguma dificuldade para resolver, a gente pode trabalhar com esse probleminha no P-Aluno de terça-feira, sem problemas, tá? Então, eu sei que está apertado, que vocês têm um monte de coisa, mas seria interessante aí vocês já trazerem as dúvidas na próxima terça-feira. Ele é complicadinho, não é simples mesmo, Amanda, concordo com você, mas vocês vão ver que dá para fazer, tá? Pensando agora nesse global, né, e lembrando sempre de voltar ao que você quer calcular, né, organizar, não fazer essa bagunça que eu fiz aqui, tá? Vocês são mais organizados que eu, então fazendo aí bem organizadinho, vocês vão ver que vocês vão conseguir resolver sim, tá? Para facilitar o entendimento físico, pessoal, então não só pensando no cálculo, para facilitar o entendimento físico, dei uma olhada lá no capítulo 8 do livro, então nos itens que eu falei para vocês estudarem, lá que é a parte de evaporação, que vocês vão perceber que vai dar uma clareada, tá? Nessa parte do entendimento físico desse problema, certo? Muito bem, pessoal. Então, eu queria deixar essas dicas, então, deixar só a parte de resolução de cálculo aí para vocês, né? Depois fazer as continhas matemáticas. Queria apresentar esse exercício aí para vocês. E, pessoal, nas nossas próximas aulas, então, a gente vai começar a trabalhar com analogias entre as camadas limites de velocidade, de transferência de massa. Vamos trabalhar com as correlações, então depois das analogias a gente consegue ir para as correlações para os cálculos de coeficiente convectivo. Aí com coeficiente convectivo, vocês vão ver que a gente vai conseguir fazer cálculos de processos em si. Aí a gente vai conseguir pegar não só esses problemas mais físicos e conceituais, que é esse começo da introdução da convecção. Lá no final, a gente vai conseguir aplicar isso em problemas mais reais de transferência de massa, né, do ponto de vista de aplicar numa operação unitária, certo? Então, primeiro a gente reforça essa parte conceitual, depois a gente vai para a prática, ok? Muito bem, pessoal, então era isso hoje. Já vou dispensar vocês. Tenham todos um bom final de semana. Se cuidem. Venham no atendimento aí terça-feira. Tá bem? E qualquer coisa que precisarem, só mandar um e-mail. Um abraço para vocês, pessoal.